Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez o refrão do salmo. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Caríssimos irmãos, sacerdotes, caros diáconos, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, saúdo também aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Aproveito para dizer aos irmãos que estão aqui no Rincão do Meu Senhor: arrumem direitinho o cabelo, porque vocês estão aparecendo na televisão, viu? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à sede da Comunidade Canção Nova. Sejam todos muito bem-vindos a esse Congresso Nacional das Novas Comunidades. Comunidades que nasceram da graça de um chamado. Comunidades que foram constituídas por causa de um carisma. É uma verdadeira primavera na igreja. Eu louvo a Deus pela presença de todos vocês, irmãos e irmãs, aqui neste Congresso Nacional. Louvo a Deus por também ser membro de uma nova comunidade. Este ano eu tive a graça de celebrar os meus 30 anos de pertença à comunidade Canção Nova. E por isso, louvo a Deus por poder também testemunhar que nesses 30 anos, nosso Senhor, por graça, por misericórdia, foi suscitando novos carismas para o bem da igreja, para contribuir com a ação evangelizadora da igreja. E louvo a Deus porque corajosamente, meu irmão, louvo a Deus porque corajosamente, minha irmã, você deu o seu sim
ao chamado do Senhor para pertencer a uma nova comunidade. As novas comunidades, como todos nós sabemos, participam desta grande corrente de graça, que é a renovação carismática católica, no sentido da graça do batismo no Espírito Santo. E não foi à toa que o Santo Padre, o Papa Francisco, criativamente instituiu o cáris para reunir as diversas expressões desta corrente de graça, expressões verdadeiramente carismáticas, movimentos, comunidades, escolas de evangelização e assim por diante. Irmãos e irmãs que na alegria do batismo no Espírito Santo vivem pelo mundo afora a dedicação com a ação evangelizadora da Igreja no poder do Espírito Santo, na graça de ministrar os carismas do Espírito Santo com parresia, com entusiasmo, com ardor. Louva a Deus por tudo aquilo que as nossas comunidades, por este sopro do Espírito, têm realizado. Expressões lindas desta corrente de graça nascida pela experiência do batismo no Espírito Santo. Uma vez que nós estamos iniciando este nosso congresso das novas comunidades, promovido pela Comissão das Novas Comunidades do Serviço Brasileiro de Comunhão do Cáris, exatamente na celebração da memória de São Carlos Borromeu, como eu disse no começo desta celebração, um pastor segundo o coração de Deus, eu penso que o nosso congresso será vivenciado colocando em destaque, colocando em relevo nossa vocação à santidade. Também tenho presente o fato de que nosso congresso se concluirá neste domingo exatamente com a celebração da solenidade de Todos os Santos. Como nós sabemos, a solenidade de Todos os Santos é celebrada no dia 1º de novembro, mas aqui no Brasil, a solenidade ela é transferida para o domingo, a não ser quando o 1º de novembro cai no domingo, obviamente. E por isso, no próximo domingo, celebraremos a solenidade de Todos os Santos, marcando a conclusão do nosso congresso das novas comunidades. Eu me sinto, portanto, motivado a dizer para vocês, meus irmãos e irmãs, vamos viver o nosso congresso como uma oportunidade para darmos um novo sim ao chamado que o Senhor nos faz à santidade. Tendo presente o testemunho de São Carlos Borromeu, no começo deste nosso congresso, tendo presente a solenidade de todos os santos e santas de Deus, no final, na conclusão do nosso congresso. A santidade não pode ser encarada como um privilégio de poucos. Não. Mas um chamado, uma vocação que Deus faz a todos nós, a todos nós. Interessante que o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 14, afirma o seguinte: procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou repetir:
Hebreus 12, 14. Procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos e irmãs, sem santidade não há visão beatífica. Sem santidade não é possível participar da glória de Deus. Mas ao mesmo tempo, sem o dom de uma vida santa, sem o dom de uma vida virtuosa no Espírito, todos nós seremos cegos em relação às coisas de Deus. Não teremos visão espiritual. Será incapaz de perceber a vontade de Deus na realidade concreta da nossa vida. Portanto, sem a santidade, não apenas nos faltará a graça da visão beatífica, da visão da glória de Deus, mas nós não teremos visão espiritual, visão em relação às coisas de Deus. Por isso, não podemos encarar a santidade como um privilégio de poucos. Todos nós, desde o momento em que fomos batizados, recebemos da parte de Deus uma vocação, um chamado à santidade. Nesta celebração, meu irmão, nesta celebração, minha irmã, acolha de uma forma nova o chamado que Deus faz a você à santidade. Acolha, dê de uma forma nova o seu sim, com humildade, mas ao mesmo tempo com muita coragem. Com humildade, mas ao mesmo tempo com valentia no Espírito. Diga ao Senhor que você quer ser santo. Diga ao Senhor que você, minha irmã, quer ser santa. Que você quer colaborar com a graça de Deus para realizar a vocação à santidade. Não foi à toa que nós ouvimos na primeira leitura desta liturgia, o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Filipenses, afirmar o seguinte: nós somos cidadãos do céu. Quem é cidadão do céu aqui, levanta a mão, por gentileza. Ah, maravilha! Diga comigo, eu sou cidadão do céu. Eu sou cidadão do céu. Pela graça de Deus, eu afirmo, eu assumo, eu sou cidadão do céu. Amém. Assuma, meu irmão, assuma, minha irmã, com humildade, mas também com valentia, com muita coragem, que você é cidadão do céu, que você, minha irmã, é cidadã do céu. Nós já temos por vocação a vida eterna, a visão beatífica por vocação, mas é preciso que no dia a dia coloquemos em prática, é preciso que no dia a dia realizemos a vocação à santidade. Somos cidadãos do céu, afirma o apóstolo São Paulo. Porém, se infelizmente nós não realizarmos esta vocação à santidade, nós também nos tornaremos, como diz o apóstolo São Paulo na primeira leitura, inimigos da cruz de Cristo. E Paulo deixa bem claro, quem são os inimigos da cruz de Cristo? Paulo diz, são aqueles que só pensam nas coisas terrenas. São aqueles
que só pensam nas coisas terrenas. A vida desses irmãos, a vida dessas irmãs, os inimigos da cruz de Cristo, não é uma vida segundo o Espírito. Não é uma vida orientada para a glória de Deus. Não é uma vida pautada nos mandamentos de Deus. Não é uma vida vivenciada na linda aventura da vocação à santidade. Inimigos da cruz de Cristo. Ou você assume a sua vocação, o seu chamado à santidade para valer, ou então, meu irmão, ou então, minha irmã, nos tornaremos inimigos da cruz de Cristo. Deus nos concedeu a graça deste congresso das novas comunidades para que possamos, pelo poder do Espírito Santo, pela graça do batismo no Espírito Santo, assumir de uma forma nova, de uma forma corajosa, nossa vocação à santidade, porque somos cidadãos do céu. Somos, desde o batismo, Deus nos fez cidadãos do céu. Não é à toa que há muitos anos, Monsenhor Jonas Abib, Padre Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, tem nos ensinado, ou santos ou nada. Ou de fato, assumimos com coragem o chamado à santidade, ou não seremos nada. Não passaremos de pessoas dignas de pena, pessoas dignas de dó. Por isso, ou santos ou nada, que tem inspirado a comunidade Canção Nova, pode também inspirar a sua vida, pode também inspirar a sua vocação. Ou nós assumimos para valer o chamado à santidade, ou nos tornaremos inimigos da cruz de Cristo. É claro, irmãos e irmãs, para realizarmos a vocação à santidade, o nosso modelo principal é Cristo. Cristo é o Santo de Deus. Cristo é o ungido do Senhor, é o Messias, é nosso Salvador. Ele é o modelo. No domingo próximo, quando celebrarmos a solenidade de todos os santos e santas de Deus, nós teremos como evangelho da solenidade o evangelho das bem-aventuranças. O bem-aventurado de Deus por excelência é Cristo. Eu gosto sempre de dizer que as bem-aventuranças são um autorretrato de Jesus. Em tempos de modernidade, não é, tecnológica, com os smartphones, não é? Nós podemos compreender as bem-aventuranças como um selfie de Jesus. Ele fez um selfie de si mesmo e revelou para nós como viver uma vida bem-aventurada, como viver uma vida de realização em Deus, como ser santo, como ser santa. É Jesus quem nos ensina a partir do sermão das bem-aventuranças. Por isso, é importante termos presente que ser santo é ser feliz, é ser um homem realizado, é ser uma mulher realizada na vida segundo o Espírito. Nosso modelo é Cristo. Cristo, por meio de sua graça, por meio de sua misericórdia, nos torna participantes
de sua santidade. E aí nós temos, no decorrer da história da igreja, muitos homens e mulheres que acolheram o chamado à santidade, que de forma muito concreta realizaram a vocação à santidade. É muito bonito perceber nas nossas comunidades essa presença. Algumas comunidades chamam de baluartes, né? Baluartes. Essas presenças de patronos, patronas dos baluartes, santos, santas de Deus, verdadeiros modelos de santidade. Homens e mulheres que seguiram Cristo. Homens e mulheres que dedicaram a sua vida para espalhar pelo mundo afora a boa nova da salvação de Jesus. Baluartes, que coisa linda, presença desta santidade de Deus na vida de nossas comunidades. Eu me recordo quando a Canção Nova, ela começou a dar passos no processo do seu reconhecimento pontifício. As diversas vezes que Padre Jonas precisou ir a Roma, na época, no Pontifício Conselho dos Leigos, eu tive a graça de acompanhar Padre Jonas, porque na época eu morava em Roma, na missão da Canção Nova em Roma, na Itália. Interessante, ali, nas diversas consultas que nós fizemos ao Pontifício Conselho dos Leigos, nós recebemos uma palavra profundamente animadora em relação aos nossos estatutos, aos estatutos da comunidade Canção Nova. Quando diziam para nós, uma vez que a igreja aprova o estatuto de uma comunidade, reconhecendo aquela comunidade como um verdadeiro dom do Espírito de Deus para a igreja, aquele estatuto traz uma regra de vida que é suficiente para revelar o caminho de santidade dos membros daquela comunidade. O estatuto da sua comunidade, meu irmão, o estatuto da sua comunidade, minha irmã, até que se prove o contrário, é a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, um instrumento do Senhor, que também o Senhor se utiliza para a sua santificação. A vivência fiel, a fidelidade aos estatutos contribui também para a realização da nossa vocação à santidade. Por isso, nosso Senhor também nos chama, como membros de novas comunidades, à fidelidade carismática, à fidelidade àquilo que nosso Senhor inspirou aos nossos fundadores, a fidelidade, a espiritualidade, a regra de vida. Essa fidelidade também contribui para a nossa santificação. Na coragem de assumirmos de uma forma nova o chamado à santidade, que Deus também nos conceda fidelidade carismática, fidelidade ao carisma de nossas comunidades, fidelidade à regra de vida, ao estatuto de nossas comunidades, porque ali nosso Senhor revela um caminho bonito de santificação. Irmãos e irmãs, vamos nessa celebração, na graça da comunhão com Jesus na Eucaristia,
assumir com coragem, com humildade e valentia, o nosso chamado à santidade. Certamente, o Senhor se servirá deste congresso para nos indicar, à luz do Evangelho, à luz dos carismas de nossas comunidades, indicar autênticos caminhos de santidade, de modo que sejamos todos renovados nesse desejo bonito de sermos santos, cidadãos do céu. Não foi à toa que nosso Senhor chamou você, que nosso Senhor chamou a mim e nos concedeu a graça de um carisma. Não foi à toa. O carisma, como nós sabemos, é um dom do Espírito Santo a ser colocado a serviço da igreja. O carisma de nossas comunidades é um dom do Espírito Santo para contribuir com a edificação da igreja. A igreja que é chamada a ser edificada na santidade de Jesus, na santidade de nosso Senhor. Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo. A igreja, ela é chamada a ser edificada na santidade de nosso Senhor. E eis os nossos carismas, instrumentos do Espírito para contribuir com a santidade da igreja. Nosso carisma, portanto, tem tudo para nos ajudar na realização da vocação à santidade. Primeiro, por quê? Os carismas de uma nova comunidade são uma verdadeira proposta de uma maior comunhão com Deus. Por que nós pertencemos a uma nova comunidade? Por que nós somos membros de uma nova comunidade? Para que sejamos mais de Deus. Para que possamos, na vivência do carisma de nossas comunidades, vivenciar com mais profundidade a comunhão com Deus. E é aqui que entra em jogo a realização da vocação à santidade, a qualidade da nossa comunhão com Deus. E a partir da comunhão com Deus, os nossos carismas que deram origem às nossas comunidades são uma proposta de comunhão, de amor com os irmãos e irmãs de fé. É por isso que as nossas comunidades, elas colocam em relevo, elas colocam em destaque o dom da vida fraterna. Nós somos, na comunhão de amor com Deus, na comunhão de amor com os irmãos e irmãs de fé, nós somos santificados. Vida espiritual e vida fraterna são instrumentos essenciais para a nossa santificação. Para além disso, o carisma é um sinal, sempre é um sinal, do mistério da comunhão da vida da igreja. Olhando para as nossas comunidades, reconhecemos quantas pessoas fazem parte de nossas comunidades, tão diferentes, não é verdade? Pessoas que vieram de uma família diferente da sua, com uma formação, com uma educação, mesmo que nós comunguemos um mesmo carisma, mesmo que nós comunguemos uma mesma espiritualidade, todos nós somos diferentes. Você pode reconhecer na sua comunidade a presença de tantos irmãos e irmãs
que mesmo tendo os mesmos objetivos para a vida em comunidade, são pessoas diferentes. Pessoas com talentos, pessoas com virtudes, mas também pessoas com fraquezas, com fragilidades, pecados. Sim ou não? É assim a sua comunidade? Ou é todo mundo igualzinho? É todo mundo igualzinho? Ah, bom. E, portanto, existem irmãos e irmãs que são uma verdadeira riqueza na vida da gente. Irmãos e irmãs que nos fazem crescer na alegria, na fraternidade, no amor fraterno, na convivência, no apostolado compartilhado. Porém, existem alguns irmãos e irmãs que dá vontade de apertar o pescocinho. Alguns irmãos e irmãs, não é, que parecem ser inimigos da cruz de Cristo. Ave Maria! E nessa aventura da comunhão de amor fraterno em nossas comunidades, nós também somos pelo Senhor santificados. Às vezes, numa bela experiência de amor fraterno, solidariedade, ajuda, aquela sensibilidade de amor própria entre os irmãos e irmãs em Cristo, mas também, irmãos e irmãs, a vivência do mandamento do amor, por muitas e muitas vezes, passa pela experiência, passa pelo drama da reconciliação, passa pelo drama de pedir perdão e de dar o perdão. Não pense você, uma vez que você entrou para uma comunidade, que a sua vida vai ser sempre tranquila, serena, até porque um autêntico carisma do Espírito nasce do mistério da cruz de nosso Senhor. Não há realização da vocação à santidade sem que nós participemos do mistério da cruz de nosso Senhor. E às vezes a cruz de nosso Senhor se manifesta através do drama do perdão, do drama da reconciliação, de irmãos e irmãs que ali na comunidade nos dão trabalho, nos tiram do sério, causam tensões na vida comunitária. E ali, nesses momentos, se manifesta o mistério da cruz do Senhor. Não desanime, meu irmão. Não desanime, minha irmã. A cruz de Cristo, ela é necessária. A manifestação do mistério da cruz de nosso Senhor é necessário para que nós possamos realizar a vocação à santidade. Sem santidade, ninguém terá visão espiritual. Sem cruz, ninguém terá visão beatífica. Os nossos carismas são dom do Espírito para o bem da igreja. E aqui eu concluo esta nossa homilia, voltando ao testemunho de São Carlos Borromeu. Este santo do século XVI, que foi bispo de Milão, no norte da Itália, um pastor segundo o coração de Deus. Ele inclusive participou das últimas sessões do Concílio de Trento, um concílio importante para toda a reforma que Deus realizou na vida da igreja, tendo em vista os desafios que a igreja vivia por conta da reforma protestante.
tudo aquilo que diz respeito à doutrina dos sacramentos da igreja, tudo aquilo que diz respeito ao sacerdócio de Cristo, através do sacramento da ordem, e tantas outras realidades apresentadas pelo Concílio de Trento. São Carlos Borromeu participou também das últimas sessões do Concílio de Trento, e por isso foi um homem de um vigor pastoral em Milão impressionante. Ele fez visitas pastorais a toda a sua igreja, trabalhou incansavelmente na formação do seu clero, homem também da caridade de Cristo em relação aos pobres, em relação aos enfermos. Inclusive, ele enfrentou uma peste em Milão. Milhares de pessoas morreram por causa daquela peste, daquela doença. Milhares de pessoas morreram. No entanto, São Carlos Borromeu, ele mesmo em pessoa, juntamente com o seu clero, todos eles trabalharam incansavelmente na assistência sacramental dos enfermos. E assim por diante, um homem de um coração imenso, um coração como o coração de Cristo Bom Pastor. Temos presente aqui a santidade de um bispo, a santidade de um homem da hierarquia da igreja. E por isso, eu gostaria de deixar no coração de vocês a importância de nós também realizarmos a vocação à santidade, nutrindo um profundo amor à igreja. Sem igreja, meus irmãos, não é possível realizar a vocação à santidade. Sem os pastores da igreja, sem os sacramentos da igreja, não é possível realizar a vocação à santidade. Que os nossos carismas, como dons do Espírito para a santificação da igreja, possam também nos inspirar, possam também nos motivar a ter um profundo amor pela igreja de Cristo, pelo corpo místico de Cristo, a igreja da qual nós fazemos parte, a igreja na qual nós fomos batizados, a igreja na qual nós realizamos a vocação à santidade. E agora, nesse momento, tendo em vista o chamado que o Senhor nos faz, vamos, irmãos e irmãs, juntos orar. Vamos agora abrir o nosso coração e dar uma resposta ao Senhor à provocação que Ele nos fez através desta liturgia da palavra. Solte a sua voz e vai rezando, meu irmão. Vai dizendo o seu sim ao chamado à santidade. Sim, meu irmão, minha irmã, ore. Solte a sua voz, abra o seu coração e dê uma resposta agora à palavra de Deus que nos foi proclamada nesta liturgia. Diga ao Senhor que você quer ser santo. Diga ao Senhor que você quer ser santa. Diga ao Senhor que você quer realizar essa vocação na igreja, em comunhão com a igreja. Diga ao Senhor que você quer realizar essa vocação pela graça do carisma de sua comunidade. Esse carisma que deu origem à sua comunidade, sendo fiel a esse carisma, sendo fiel à missão de sua comunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós iniciamos esse congresso das novas comunidades, sendo chamados, Senhor, à santidade. Porque nós somos membros de uma nova comunidade para realizar a vocação à santidade, esta linda aventura que se inaugurou desde quando fomos batizados. E nós recebemos, Senhor, no decorrer da nossa vida, a graça de um batismo no Espírito Santo, para que, como homens e mulheres do Espírito, possamos realizar
a vocação à santidade. Ingressamos em uma comunidade para sermos santos, Senhor, como vós sois santo. E por isso, Senhor, neste congresso, dai-nos, Senhor, a graça de um novo batismo no Espírito Santo, de uma nova infusão no Espírito Santo, para realizarmos com humildade, mas ao mesmo tempo com parresia, com desassombro, com intrepidez, com alegria, a vocação à santidade, Senhor. Derramai, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, derramai em nossos corações o Espírito sem medida, como essa chuva que agora cai aqui em torno do rincão onde nós nos encontramos. Que se derrame agora a chuva de graça, que se derrame agora a chuva do Espírito, a água viva do Espírito, para que possamos com alegria, com humildade, com coragem, com valentia espiritual, realizar a vocação à santidade. Vai ficando de pé, vai erguendo seus braços. Deixe que essa água viva caia agora no seu coração. Solte a sua voz, meu irmão. Solte a sua voz, minha irmã. Estamos aqui chamados, eleitos, escolhidos, vocacionados à santidade. Eis-nos aqui, Senhor. Renovai em nós a graça da infusão do Espírito Santo, para sermos santos, como vós sois santos, Senhor. Santos no amor, santos na fidelidade carismática, santos numa vida dedicada ao amor fraterno, numa vida dedicada à oração, à contemplação, santos numa vida dedicada à evangelização, a vida entregue, a vida de sacrifício, a vida de renúncias, por amor a vós, Senhor. Derramai o Espírito sem medida e fazei-nos santos como vós sois santos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós os bendizemos, nós vos glorificamos. Obrigado, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Glória a vós, Senhor. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Proclama, confessa, o Senhor virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Aplauda o seu irmão, aplauda a sua irmã, que deu um novo sim à vocação à santidade. Diga para ele: você é cidadão do céu, você é cidadã do céu. Glória a Deus.